acontece muito mais por conta de um problema nutricional, né? Então acontece lentamente, insidiosamente, né? E precisa de uma observação ativa e de intervenção durante todos os estágios da doença. Ganhar peso também é interessante? Também não. Por quê? Porque ganhar peso vai atrapalhar o cuidado, também vai atrapalhar a higiene, o cuidado pessoal, né? Então, em alguns tipos de demência pode ter uma hiperfagia associada, mas o mais frequente é perda de peso. Por que se perde peso? Por causa do aumento do consumo energético, então o paciente fica mais agitado, fica mais ansioso, e isso tudo faz com que ele aumente o consumo de energia, e pelo próprio déficit cognitivo, pelo próprio déficit de memória. Por quê? Ele começa a ter dificuldade de utilizar os utensílios, ele não lembra de comer, né? Então ele não lembra. Por outro lado, tem gente que não lembra que já comeu, né? Então também tem aqueles que ganham peso porque tomam um café e aí dá meia hora, pô, ninguém me deu café, né? Ou então ele quer almoçar 10 vezes por dia. Pode acontecer isso, mas com o passar da doença, o mais frequente é ele começar a não se interessar muito por comer. E por que pode acontecer ingestão alimentar insuficiente? Porque pode não gostar da comida, e aí começam a aparecer outras coisas, incapacidade de abrir a boca, incapacidade de deglutir, que foi a pergunta que foi feita anteriormente, alterações relacionadas a medicações, a própria depressão, podem ser fatores de risco para se alimentar de forma insuficiente. E isso vai gerar aí um desequilíbrio na composição corporal. Então, é aquilo que a gente já falou. A massa magra vai ser perdida de forma muito mais importante. A desnutrição leva ao aumento da chance de ter infecção, leva a um aumento da necessidade do uso de antibiótico, a diminuição da cicatrização de feridas, aumenta o tempo de internação. Então, os pacientes desnutridos que eventualmente precisam ser internados, eles ficam mais tempos internados, e aumenta o risco de falecer por desnutrição mesmo. A dificuldade de engolir, usualmente, é uma evolução inevitável no curso da demência, né? E a dependência alimentar e problemas de deglutição estão mais associados a risco de aspirar a comida. As infecções são outro ponto muito importante. Elas são mais frequentes nos pacientes que têm demência avançada. Por quê? Existe sim um prejuízo da parte imunológica, existe usualmente nas fases avançadas incontinência fecal e urinária, o que aumenta o risco de infecção. Existe nos pacientes com demência avançada a imobilidade e o risco de aspiração, que a gente já falou. A pneumonia é a causa mais frequente de mortalidade nos pacientes demenciados. E a gravidade da demência, além da pneumonia, é associada com o fator de risco de mortalidade. O que a gente pode fazer para tentar evitar as infecções? Então, tentar minimizar a aspiração e a colonização da orofaringe. Então, limpar a boca é fundamental para a gente evitar a aspiração de conteúdos que vão gerar pneumonia, né? Então, limpar a boca, ter um dentista para fazer uma avaliação e, quando necessário, um fonoaudiólogo que veja se a deglutição está adequada ou se está inadequada o suficiente para precisar considerar uma outra via de alimentação. Dieta e consistência de líquido apropriada. Os profissionais de saúde devem evitar o uso de antibiótico sem necessidade, manter a cama ou a cadeira elevada nas refeições, nunca deve se alimentar ou dar água para alguém deitado. E avaliação odontológica e a higiene oral, que a gente já falou. Outras coisas, evitar os remédios sedativos, hipnóticos na maior, assim, tentar evitar ao máximo, né? Melhorar o estado nutricional, fazer a vacinação. Então, hoje em dia, os postos de saúde
Tem programas de ir até em casa vacinar contra a gripe, contra o pneumococo, né? Então, esses são condições que aparecem muito frequentemente, são as que eu diria que aparecem com mais frequência nos pacientes que têm doença de um quadro demencial, né? Além disso, é muito frequente, é muito claro que outras doenças podem acontecer junto. A hipertensão nos idosos bate em torno de 70%. Dor nas costas, alteração da audição, tontura, prisão de ventre, dor de cabeça, dor de cabeça de novo, colesterol, azia, diabetes. É que uma é dor de cabeça do paciente e outra é dor de cabeça do cuidador. Tosse, dor de estômago, artrose, então alteração da visão. Então tudo isso pode aparecer no paciente com demência, né? E para tudo isso, a melhor coisa a fazer, além de todas as outras coisas que podem aparecer, é ter um médico para poder fazer o acompanhamento e o tratamento adequado com o menor risco possível para esses pacientes. Muito obrigado.